Olá, este é o terceiro vídeo da nossa série Vocação. Se você perdeu os vídeos anteriores, dá uma conferida lá. Eu estou deixando os links aqui embaixo na descrição. Inscreva-se em nosso canal, curta os vídeos, isso é muito importante para nós e também permitirá que estes conteúdos cheguem a muito mais pessoas. Nos vídeos anteriores, se você conferiu, pôde perceber que nós falamos sobre vocação e também sobre trabalho. O que nós vimos é que vocação tem um significado mais bonito, significando uma voz que chama para algo. Já trabalho tem um significado mais negativo, se referindo a castigo, a uma coisa ruim, a uma ideia mais negativa. Além do significado da palavra trabalho, que vem desse instrumento de tortura, nós vimos também no vídeo anterior que a própria interpretação que muitas pessoas fazem das escrituras, da Bíblia, ajuda a dar ainda mais uma carga negativa ao trabalho. É muito comum esse entendimento de que o trabalho é castigo. Essa interpretação geralmente é fruto de uma ideia equivocada de que no Jardim do Éden, além de não existir pecado, também não existia trabalho. E então, como os seres humanos pecaram, eles desobedeceram a Deus, eles foram castigados. E parte deste castigo, então, seria que agora eles terão que trabalhar. Acredita-se assim que Deus teria então criado os seres humanos para que estes vivessem felizes, curtindo a vida lá no paraíso, sem pecado e sem trabalho. Mas, como desobedeceram e pecaram, agora eles terão que trabalhar. A pergunta que nós temos diante de nós, então, é: isso faz sentido? Será que esta é uma interpretação correta dos primeiros capítulos da Bíblia? Será mesmo que não havia trabalho antes da queda? O que você acha? No vídeo anterior, nós deixamos um desafio para você. O desafio consistia em que você lesse os 2 primeiros capítulos de Gênesis. Vamos dar uma olhada nesses 2 capítulos agora? É completamente desnecessário nós lembrarmos que Gênesis 1 e 2 fica antes do capítulo 3, ou seja, nós estamos falando de uma realidade nos capítulos 1 e 2 que é anterior à queda. Mas por que é importante manter esta perspectiva? Exatamente por causa da interpretação que alguns fazem de que o trabalho seria uma consequência, um castigo de Deus em função dos seres humanos terem pecado. Ora, se a queda acontece em Gênesis 3 e os 2 capítulos anteriores descrevem Deus criando todas as coisas, então, antes da queda, antes da humanidade pecar, não deveria haver qualquer vestígio de trabalho na Bíblia, certo? Vamos dar uma olhada? Nós devemos ler Gênesis, especialmente esses 2 capítulos iniciais do relato da criação, percebendo como Deus ele vai criando e dando forma às coisas. Há uma ordem nesta criação de Deus. Cada coisa que Deus vai criando vai recebendo o seu lugar e também a sua função. Deus separa luz de trevas, águas e terra seca, dia e noite. Tem a vegetação, as plantas que dão frutos, sementes, tudo conforme a sua espécie. A mesma coisa acontece com os animais, répteis, aves, mamíferos. Tudo está imbuído da bênção de Deus, que, entre outras coisas, traz o potencial de crescer, de se multiplicar, de florescer. E não é diferente com a criação dos seres humanos. Deus cria as pessoas à sua imagem e à sua semelhança. Não temos espaço aqui para explorar toda a rica passagem de Gênesis 1, 26 e 27. Vamos nos limitar aqui a dizer que só conhecendo a Deus poderemos deduzir alguma coisa mais concreta sobre aquilo que realmente significa sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Por exemplo, Deus é criativo, ele é criador, nós sabemos disso. O relato de Gênesis deixa isso muito claro para nós. Pense agora na criatividade, na capacidade humana de também realizar coisas, de também trazer coisas à existência. Quantas coisas as pessoas, os seres humanos, já criaram a partir das coisas que Deus criou originalmente?
Bem, já podemos dizer daí que nada do que as pessoas criam ou inventam seria possível sem ação, sem um envolvimento, sem trabalho. Será então que tudo aquilo que nós criamos, que as pessoas fazem, todas as invenções, toda a cultura pelo mundo seria fruto da queda? Será que tudo o que existe e que é fruto de obra humana só existe por causa do pecado? Você não concorda que é meio estranho pensar assim? O que o livro de Gênesis nos revela é que Deus criou todas as coisas e ele cria um mundo bom, harmonioso. Ele mesmo avalia dizendo que tudo ficou muito bom. Em Gênesis 1:31 é isso que nós lemos. Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. É como se existisse uma espécie de selo de qualidade divino sobre tudo aquilo que Deus fez. Nesse mundo perfeito, harmonioso e muito bom, qual era o papel do ser humano? O que os seres humanos tinham para fazer neste mundo muito bom que Deus criou? É com esta perspectiva, é com esta pergunta que nós precisamos ler os 2 primeiros capítulos de Gênesis, se nós quisermos compreender algo mais sobre vocação, sobre o lugar dos seres humanos no mundo, sobre trabalho. Imagino então que você já tenha dado uma olhada nesses textos. Eu vou pegar aqui apenas alguns versículos. Vou pedir para você prestar atenção nesses versos e separar aí, anotar, guardar algumas palavras-chave. Primeiro, Gênesis 1, o verso 26. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Qual é a palavra que você vai guardar aí? A palavra domine, que se encontra nesse verso. A palavra domine, que vem do verbo dominar. Agora o verso 28 do capítulo 1. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Algumas linguagens, algumas traduções dizem sujeitai a terra. O texto continua: dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Qual é a palavra, ou quais são as palavras que nós precisamos atentar aí? As palavras são encher, subjugar e dominar. Agora vamos fazer um salto para o capítulo 2 de Gênesis. Gênesis 2, o verso 15. O Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. As palavras-chave, as palavras que importam aí são cuidar e cultivar. E ainda em Gênesis 2, agora os capítulos 19 e 20. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, este seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Anote a palavra nomear, dar nome, classificar. Lido esses textos, nós temos aí uma pequena lista de palavras: dominar, encher, subjugar, cuidar, cultivar, nomear. Tudo isso reflete atribuições do ser humano, coisas que de alguma maneira estão colocadas aí para que o ser humano pudesse agir. Vejam, nós estamos falando de palavras que são verbos. Os verbos, eles formam uma classe de palavras que, do ponto de vista semântico, elas contêm a noção de ação, agir. Vejam os verbos, todos eles denotam uma ação: dominar, encher, subjugar, cuidar, cultivar, nomear. E fica então uma pergunta que eu faço para você.
Estas ações que os seres humanos foram designados a desempenhar no jardim, elas podem ser classificadas como trabalho? Sim? Logo, havia ação, havia envolvimento, atividades com as quais Deus esperava, desde o princípio, que as pessoas se envolvessem, que as pessoas desempenhassem. Me parece que nunca foi ideia de Deus que os seres humanos vivessem num estado de ócio, de indolência, sem qualquer atividade ou responsabilidade. A conclusão, então, parece óbvia. Havia sim ação, havia trabalho antes da queda. Logo, a ideia de que trabalho é um castigo ou uma consequência da queda, ela é uma ideia totalmente equivocada. Assim como tudo aquilo que Deus criou era bom, também as atividades humanas estavam debaixo da bênção de Deus. Ok, se é por aí, se é esse o entendimento de uma leitura de Gênesis 1 e 2, de onde vem então a interpretação que coloca o trabalho como castigo? Já lembramos que no vídeo anterior nos referíamos a essa questão da origem da palavra trabalho e como ela tem esse significado de tortura, esse significado bastante negativo. É fato também que o trabalho, a palavra trabalho, aparece em diversos contextos bíblicos que nos permitem concluir que trabalhar é ruim, é duro, é penoso, é difícil, é demorado. Um destes textos está ali em Gênesis 3. Deus trata com a serpente e os seres humanos logo após a queda, conforme Gênesis 3, versos 14 seguintes. O que nós encontramos ali é um texto que fala de dor, de sofrimento, de espinhos, de ervas daninhas, desentendimentos, inimizades. E sim, um verso que talvez seja muito lembrado e que faça essa relação negativa do trabalho com a queda é Gênesis 3, o verso 19. Lemos ali: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Além deste verso, que, como nós dizíamos antes, está num contexto de ver o trabalho no sentido negativo, quem nunca ouviu aquele verso do apóstolo Paulo que diz: se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. Este verso, esta frase, se você continuar lendo o texto lá de 2 Tessalonicenses, diz também: pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Esse é o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, os versos 10 e 11. Bom, por que alguém não iria querer trabalhar? Vemos que desde os tempos antigos, os tempos bíblicos, o trabalho era coisa que alguns, na medida do possível, procuravam evitar, fugir dele. Não fosse assim, o apóstolo Paulo não teria necessidade de trabalhar o assunto desta forma. Outro texto, outro verso bastante conhecido é Provérbios capítulo 6, onde se critica severamente os preguiçosos. Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Provérbios 6, verso 6. A preguiça sempre foi vista, sempre foi entendida como alguém fugindo do trabalho. Então, estes são apenas alguns exemplos que permitem dizer que sim, também a Bíblia reconhece que o trabalho é visto pelas pessoas como algo que muitos tentam evitar. Mas isso significa que o trabalho é consequência da queda? Reflita mais uma vez nos versos que nós acabamos de ver em Gênesis 1 e 2. Junte a isso depois o relato da queda em Gênesis 3. Considere especialmente Gênesis 3, 19. Quais são as suas conclusões? O que você acha? Comente aqui embaixo. Nós voltaremos para falar um pouco mais sobre vocação em nosso próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, tire um tempinho, faça isso agora. E assim você poderá acompanhar os demais conteúdos do nosso canal, receber as atualizações, ative o sininho das notificações, curta os vídeos. Isso ajuda o canal, isso ajuda para que estes conteúdos cheguem a um maior número de pessoas. Até mais, Deus abençoe você, seja você
uma bênção.